Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Português Sefardita. É uma alegria muito grande estar aqui comigo hoje o genealogista Rani Macedo, que eu tive o privilégio de conhecer aí durante as pesquisas, durante esse processo de nacionalidade portuguesa, através da via judaico-sefardita. Uma pessoa, um genealogista sensacional, um trabalho perfeito nas redes sociais e que chamou a minha atenção, né? Por isso que eu tive assim a vontade de chamar ele para gravar, para a gente vir aqui e poder dividir e mostrar também mais coisas que vocês que assistem os nossos vídeos todos os dias, mais ferramentas para que vocês possam buscar também a nacionalidade portuguesa através da via judaico-sefardita. Ou seja, duas pessoas que colocam vídeo aí diariamente na internet para que vocês possam buscar e ter mais conhecimento. Então, a gente se juntou para trazer tudo isso aqui para vocês hoje. Rani, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente você ter tirado esse tempo para a gente vir aqui conversar e falar tanto para os meus inscritos como o seu, para as pessoas ver também que não tem esse negócio de divisão. O importante é somar, o importante é falar sobre o assunto, não importa se é o canal A ou se é o canal B, se a gente se juntar e colocar todas as informações que as pessoas sabem, com certeza a gente vai alavancar mais ainda e engrandecer esse movimento que é da busca aí dos sefarditas para que as pessoas conheçam as suas raízes. Rani, por favor, se apresente, fala um pouco de você, quem é você, como é o seu dia a dia, o que você faz, se você é genealogista profissional, se você entrou aí na genealogia por acaso. Então as pessoas gostariam de te conhecer agora. O microfone do canal Português Sefardita e a câmera é todo seu nesse momento. Olá, Anderson. Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Português Sefardita. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui hoje. Te agradeço muito pelo convite, batendo esse papo com vocês sobre um assunto que eu amo, um assunto no qual eu sou viciado, que é a genealogia e a história dos judeus sefarditas e também essa questão da cidadania portuguesa. Então, eu sou Rani Macedo, eu sou historiador de formação, licenciado bacharel e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e eu faço genealogia há mais de 16 anos. Né? Tudo começou um belo dia, quando eu descobri um site fantástico chamado Family Search, e eu comecei a montar minha árvore genealógica lá. E eu nasci numa região onde as pessoas gostam muito de história, uma região incrível, chamada Seridó. O Seridó compreende o sul do Rio Grande do Norte e o norte da Paraíba. Então, é uma região de uma cultura muito singular, uma região onde as pessoas são muito apegadas, valorizam demais a família, valorizam demais a história, né? E a culinária também é um povo que gosta muito de receber, de tratar bem, e gosta muito de estudar, de conhecer as suas origens, né? Eu costumo brincar que lá no Seridó, quando a gente se apresenta a alguém, a gente cita um pouco da nossa genealogia, né? Porque a gente sempre fala, olha, eu sou Rani, filho de fulano, neto de Beltrano. Então, geralmente é assim que nós nos apresentamos, citando um pouco da nossa genealogia. Acompanho aí diariamente seu canal, acompanho no Instagram também, seu grupo no Facebook. Você poderia, né, também falar para as pessoas um pouco do seu trabalho na internet, que para as pessoas que estão acompanhando o meu canal, eu acho um trabalho excepcional, que é o Genealogia para Iniciantes. Ele vai falar um pouco aí para vocês sobre o trabalho dele. Pessoal, se você está começando agora ou se você já está em algum grau da genealogia, não tem problema. Informações que você vai encontrar no canal dele, assim, gratuito, disponível aí, que ele faz questão de mostrar todo o conhecimento dele, você não encontra praticamente em nenhum lugar. Eu mesmo, quando comecei, tinha toda essa dificuldade
de encontrar informações, de encontrar pessoas dispostas mesmo a ajudar. O porquê eu trouxe ele aqui no canal hoje, por isso, porque eu sinto a bondade, sinto que uma pessoa que sabe o que está falando, uma pessoa que é genealogista, historiador de profissão, mestre no assunto, se dispõe a estar ajudando as outras pessoas. Isso me encanta. Eu gostaria que mais e mais pessoas tomasse para si e fizesse dessa forma. Com certeza a causa aí da Inquisição, com certeza a gente teria mais informações. Rani, por favor, fala um pouco para mim do seu trabalho nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook também, para que as pessoas do nosso canal aqui do Português Sefardita, se já não conhece, possa conhecer também o seu canal e as suas redes sociais. Olha, Anderson, é bem interessante assim, o meu início na genealogia, né? Quando eu comecei a pesquisar muitos anos atrás, eu também tive algumas dificuldades, né? Apesar de ser historiador de formação, mas eu encontrei algumas barreiras. E eu ficava muito chateado, muito triste, porque eu procurava algumas pessoas que já faziam genealogia, que eram mais experientes, eu sabia que tinham informações que poderiam me ajudar bastante, e muitas dessas pessoas bateram a porta na minha cara, né? Não quiseram conversar, ou desconversaram, ou ficaram desconfiadas, me interrogando para que eu queria essas informações. E até hoje também existem algumas pessoas que, digamos assim, escondem as fontes. Elas têm as informações, têm os documentos, mas guardam para si. É muito comum nós encontrarmos Brasil afora aí livros paroquiais, né, registros de nascimento, de casamento, de óbito, que sumiram das paróquias, simplesmente sumiram. Então, esse tipo de situação me deixava sempre muito triste, muito chateado, e eu botei uma coisa na cabeça. Eu pensei comigo mesmo, eu vou aprender a fazer genealogia, eu vou aprender a pesquisar, vou desenvolver minhas habilidades, minhas técnicas de pesquisa, e eu vou ensinar para as pessoas. Eu preciso ensinar para as pessoas. Eu acho isso muito importante, porque quanto mais pessoas estiverem pesquisando, quanto mais pessoas estiverem fazendo genealogia, mais informações nós vamos ter e mais fácil vai ser para todo mundo. Então, eu penso dessa maneira. Eu criei os canais Genealogia para Iniciantes, inicialmente no Instagram, depois no Facebook e, por último, no YouTube, onde eu passo para as pessoas tudo que eu aprendi ao longo dos anos com pesquisadores renomados, na própria faculdade, né, com minha própria experiência de livros, conversando com os familiares. Então, toda essa minha carga, essa minha experiência, eu transmito para as pessoas nos canais Genealogia para Iniciantes. E eu tento ser o mais didático possível, o mais simples e objetivo possível para atingir todo tipo de público, né? Desde aquelas pessoas que estão iniciando na genealogia, que estão começando agora, até mesmo aquelas pessoas mais experientes. E é uma experiência incrível para mim, fantástica, porque, como eu falei, eu sou viciado em genealogia, eu adoro conversar sobre genealogia e todos os dias as pessoas me procuram e eu tento ajudá-las, eu converso com elas, eu não só as ajudo, eu não só tento desenvolver a árvore genealógica delas, mas também eu aprendo muito com elas. Então, boa parte dos meus vídeos lá no canal Genealogia para Iniciante, no YouTube, no Instagram, no Facebook, são baseados também na minha experiência, na minha conversa com essas pessoas. Vendo as dificuldades que elas têm, eu tento transmitir o que eu sei sobre a genealogia, eu tento ajudá-las, tento fazer vídeos que ajudem essas pessoas. Como eu falei, tanto as iniciantes como as mais experientes. Então, essa é a minha missão. Eu sou um tremendo apaixonado por genealogia e eu amo também conversar sobre isso e tentar ajudar as pessoas a desenvolver as suas árvores e a conseguirem resgatar essas memórias dos seus ancestrais e conseguirem dar vida aos seus ancestrais. É uma coisa assim mágica. Eu acho que a genealogia é algo mágico, porque eu tenho ancestrais que já faleceram, alguns que eu conheci, meus avós, por exemplo, bisavós, e fazer genealogia, descobrir a vida deles, o cotidiano deles, a história deles,
é algo tão mágico assim que me faz sentir perto deles. É como se eu conversasse com eles todos os dias. Isso ameniza bastante a saudade. Então, é uma experiência incrível, eu recomendo para todo mundo. Eu coleciono depoimentos também, histórias de pessoas que descobriram coisas incríveis dos seus ancestrais, histórias incríveis, exemplos de vida fantásticos dessas pessoas que mudaram completamente a sua visão de mundo e a sua visão de si mesmos. Então, vale muito a pena. Levando um pouco mais para o passado, lá no início, como você foi, digamos assim, picado pelo bicho da genealogia, né? Como surgiu o seu interesse pela genealogia? Simplesmente para você desenvolver mesmo a sua árvore genealógica, esse é seu passado, ou tinha algum interesse a mais lá atrás, já havia um interesse numa nacionalidade ou em alguma outra coisa? É uma pergunta bem interessante, né? Eu adoro essa expressão, picado, né? Eu estava no encontro de genealogia agora esse fim de semana, na cidade de Acari, aqui no Rio Grande do Norte, um encontro fantástico, com todo o apoio da prefeitura, totalmente lotado lá. E Acari é uma cidade que fica vizinha à minha, né? A minha Pareias, lá no Seridó, sul do Rio Grande do Norte. E, como eu falei para vocês, é uma terra onde as pessoas adoram história e adoram família. Então, esse casamento é perfeito. História da família. As pessoas adoram a história da família lá no Seridó, lá de onde eu venho. Então, eu nasci e cresci nesse contexto familiar. Por coincidência, eu acabo de chegar de um encontro familiar. Neste momento, há pouco mais de uma hora, acabei de chegar de um encontro familiar, onde eu fui conhecer uns primos do meu pai, né? Uma prima que veio de São Paulo, aqui para a região, e para você ter uma ideia do meu nível de paixão pela genealogia, né? Então, eu cresci nesse contexto de história familiar, das pessoas falando, conversando o tempo todo sobre os antepassados, transmitindo histórias que passavam de geração em geração. Quando eu era criança, não tinha internet, obviamente, e a minha diversão era, depois do jantar, eu sentava na calçada, sentava no colo do meu pai, e ele ia me contar histórias, histórias muito antigas, de colonizadores, de contato com os índios, de guerras, de antepassados. E eu lembro que uma vez eu perguntei para o meu pai, pai, quem foi que te contou essas histórias? Eu, criancinha. E ele me falou, essas histórias aí, elas vêm passando de geração em geração através de séculos. O seu avô aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai, que aprendeu com o pai, e vem passando de gerações em gerações. E eu achava super interessante isso, e eu acabei crescendo nesse contexto familiar, muito apegado à família. Os meus pais são muito apegados à família. Eu lembro que desde criança nós estávamos constantemente visitando os irmãos, os primos, os avós. Nós estávamos constantemente em contato com os familiares, mesmo aqueles familiares um pouco mais distantes. Apesar de ser uma família enorme, imensa, eu tenho 13 tios de um lado e 9 do outro, tenho centenas de primos aí, mas foi nesse contexto que eu cresci e quando eu descobri o Family Search, para mim foi uma descoberta extraordinária que mudou completamente a minha vida, né? Porque eu nunca imaginei que os meus documentos, os documentos dos meus pais, dos meus avós, bisavós, as histórias deles estariam lá nesse site incrível. E a partir do momento que eu descobri o Family Search, no outro dia eu já estava na casa da minha avó materna, batendo a porta dela, né? Eu lembro demais, eu cheguei na casa dela e sentei na mesa, ela estava na cozinha fazendo almoço, e eu sentei e comecei a pesquisar, a perguntar para ela sobre a vida dela, datas, números, locais, depois sobre os pais dela e depois sobre os avós dela. Ela já tinha uma certa idade, mais de 80 anos, ela não lembrava de algumas coisas, mas eu coletei muita coisa dela e anotei tudo. E também, como a minha avó paterna já havia falecido, eu fui visitar uma irmã dela, uma tia-avó minha. Eu lembro que ela me recebeu com muita surpresa, assim, mas eu me deu uma excelente entrevista, ela é muito lúcida, lembrava de muitas coisas, e para minha surpresa, ela tinha muitos documentos da mãe dela e do pai dela extremamente bem conservados.
Então, a minha história, a minha paixão pela genealogia começa nesse contexto, nessa região, nessa cultura que tem tanto apreço pela história e pela família. Pelas suas palavras, só quando você fala, a gente já consegue ver o brilho nos seus olhos, quando você fala do Family Search, quando você fala de família, quando você mencionou há pouco o encontro que você teve no final de semana, a visita há pouco à sua prima, então, a gente consegue ver que não tem como uma pessoa desenvolver, né, uma árvore genealógica, desenvolver um processo de nacionalidade que depende de documentação, se você não, digamos assim, arregaçar as mangas, se você não correr atrás, se você não buscar pelos seus objetivos, se você não colocar meta que hoje você vai fazer isso, amanhã você vai fazer aquilo, ou seja, subir degrau em degrau. Mediante a isso, a gente conversa com pessoas todos os dias que falam para a gente sobre o Family Search. Inclusive, foi o meu caso, quando eu comecei lá em 2017, por conta de não fazer as pesquisas direito, de não saber utilizar o Family Search da melhor maneira possível, não tinha tanto sucesso nas buscas. Para você ter uma ideia, na minha ignorância, cheguei até a dizer, eu vou contratar um site pago, porque esse Family Search aqui de graça a gente não vai encontrar, não. Então, para você ver que a gente também, quando inicia, tem esse pouco, talvez muita ignorância, não consegue pesquisar direito, não encontra os resultados e acaba botando a culpa, talvez, nos outros, quando, né, falta um pouquinho de nós. Para essas pessoas que estão iniciando no Family Search, que está começando, que não consegue resultados, que pesquisa lá, você poderia falar um pouquinho assim, já como profissional, né? A gente já entrevistou bastante pessoas aqui no canal, mas que é genealogista amador ou que é curioso como eu. Hoje, na visão de um profissional, como você consegue mesmo ter resultados no Family Search? Se você quiser mencionar algum vídeo do seu canal, que você já falou sobre isso também, depois a gente deixa o link aqui na descrição. Então, fala um pouquinho para as pessoas que estão encarando o Family Search pela primeira vez e não está conseguindo os resultados. Anderson, esse é um assunto extremamente interessante. Eu acho que você foi muito feliz nessa pergunta. Porque como é que você começa a genealogia? Como é que você começa a fazer a história da sua família? Você começa conversando com os seus familiares mais velhos. Isso é de fundamental importância. É o primeiro passo, é a base da sua pesquisa genealógica. E esse primeiro passo tem que ser muito firme, essa base tem que ser muito sólida. Você tem que conversar. Não conversa apenas com seu pai, com sua mãe, mas converse com os seus tios, converse com os primos dos seus pais, converse com seus avós, se você ainda estiver, com os seus bisavós, converse com amigos da família. Enfim, abra o leque, converse com o máximo possível de pessoas. Eu tenho um grande amigo aí, ele é um grande genealogista, o Wellington Medeiros. Eu lembro demais quando ele estava fazendo a genealogia da família Macedo, né? Meu primo e tal. Eu tenho certeza absoluta que o Wellington não conversou com menos de 500 pessoas. E ele fez um livro extraordinário sobre a história da família Macedo, um livro altamente capacitado, altamente informativo. Está virando um best-seller assim, aqui na nossa região. Então, é muito importante que você converse com sua família, não abra mão disso. Eu converso com as pessoas todos os dias e as pessoas reclamam, eu não consigo desenvolver a minha árvore genealógica. A minha árvore genealógica está travada. E a primeira coisa que eu pergunto, você está conversando com seus familiares? Você chegou a conversar com alguém? E eu percebo que as pessoas não conversam por dois motivos. Primeiro, por timidez, de se aproximar de outras pessoas, e segundo, por algum problema familiar, alguma rixa, algum desentendimento familiar, né? Então, infelizmente, isso acontece, mas você tem que, às vezes, ser cara de pau mesmo, tem que procurar os familiares, tem que explicar direitinho para que você está fazendo perguntas, o que você quer, que é por uma causa muito nobre, a história da família e tal, e vale muito a pena você fazer isso. Os frutos vão ser muito prósperos, né? Vão ser muito importantes. E quanto ao Family Search, toda essa conversa com a sua família vai ser a base da sua árvore genealógica.
É através dessas informações que você coletou, conversando com seus familiares, que você vai montar a sua árvore genealógica. Colocar lá quem são seus pais, seus avós, seus bisavós, seus trisavós, enfim. Tudo que você coletou vai colocar lá. As fontes, as datas, os locais. E quanto mais informações você colocar lá, mais o site Family Search vai te ajudar. Então, essa base é extremamente importante. E eu costumo dizer que a genealogia tem 2 pilares fundamentais, importantíssimos. Primeiro, é diversificar as fontes, é você não ficar atrelado apenas ao Family Search, é você procurar esses registros orais também, várias outras fontes, e também a questão de você estabelecer contatos, estabelecer relacionamentos. Essa questão de conversar com a família é tão importante que eu tenho vários anos de pesquisa, de experiência, mas até hoje eu converso com os meus familiares mais velhos. Até hoje eu os visito mais de uma vez e eu converso com eles, eu peço informações, ver se ele lembrou de algum detalhe, de alguma informação importante. Então, converse com as pessoas, não só com os familiares, mas com outros pesquisadores também. Isso é extremamente importante para você desenvolver a sua árvore genealógica. Converse com outros pesquisadores. Procurem-nos nas redes sociais, especialmente nos canais de genealogia do Facebook. Grande parte da minha árvore genealógica foi desenvolvida com a contribuição de amigos, que me deram dicas, que encontraram em suas pesquisas ancestrais da minha árvore genealógica. E eu também encontrei e ajudei muitas pessoas a fazerem isso também. Então, é muito importante. Uma coisa que eu recebo todos os dias aqui no canal é as pessoas dizendo: a minha pesquisa está travada, a minha pesquisa está parada, eu não sei por onde ir, eu não sei por onde começar. Mediante a isso, eu vi que você lançou um material muito importante, muito bom também para essas pessoas, né? O que eu vi lá, o material que você lançou, até divulguei no meu canal recentemente, que são 21 ferramentas para você destravar ou desenvolver ou evoluir na sua genealogia. Fala um pouco para a gente desse trabalho, desse projeto, como você teve a ideia, o porquê que você desenvolveu isso e quais foram as fontes, né, que você utilizou para desenvolver esse projeto. Isso, eu converso com as pessoas diariamente, com várias pessoas todos os dias que me procuram para pedir ajuda e tal, e eu adoro fazer isso, eu adoro. E eu vejo as dificuldades das pessoas com a pesquisa todos os dias. Eu sei qual é a carência, né, que elas sentem, qual é a dor delas. E um dos principais erros que eu conheço, que eu detecto, que fazem com que a árvore genealógica fique travada, que você não consiga avançar, é não diversificar as fontes, é ficar atrelado apenas ao Family Search. E o pior, as pessoas, principalmente as que estão iniciando, ficam presas aos registros de batismo, de nascimento, de casamento e de óbito dentro do Family Search. Então, o Family Search é um mundo de fontes. Você encontra muita coisa lá dentro, muito tipo de documento, inventários, cartas de alforria, livros, anotações, quase tudo você vai encontrar lá. Só que você não vai encontrar tudo, né? Existem várias outras fontes que você pode usar para desenvolver a sua árvore genealógica. E quanto mais você diversificar as fontes, maiores serão as chances de você encontrar os seus ancestrais. Por isso, eu escrevi um e-book chamado 21 Fontes para encontrar os seus ancestrais e desenvolver a sua árvore genealógica. São as 21 fontes, dentre outras, que eu julgo mais eficazes, mais poderosas para que você encontre os seus ancestrais. As 21 fontes que eu mais utilizo para desenvolver a minha árvore genealógica e encontrar os meus ancestrais. Então, são fontes que muita gente nem imagina que existem, né, que podem ser usadas, e graças a Deus o livro está sendo um sucesso aí, estou conseguindo chegar, ajudar muitas pessoas a encontrar os seus ancestrais. Então, lá eu ensino como usar sites estrangeiros para encontrar os seus ancestrais, como o British Library, a Biblioteca Britânica, os sites portugueses também, a Torre do Tombo, o site Nós Portugueses, o Arquivo Histórico Ultramarino, são sites extraordinários para você encontrar os seus ancestrais, inclusive os ancestrais brasileiros também. Como você usar as redes sociais,
Se você tiver ancestrais imigrantes, né, como portugueses, espanhóis, italianos, alemães, onde você deve achá-los? E eu tentei ser o mais didático, mais direto e objetivo possível. Nesse livro você vai ter lá as setas, os locais exatos que você tem que entrar, os segredos desses sites, onde você vai encontrar o seu ancestral, economizando muito, mas muito tempo, fazendo uma pesquisa assertiva, uma pesquisa direta, uma pesquisa objetiva, que vai te trazer grandes resultados. Então, modéstia à parte, vale a pena adquirir, que eu recebo muitos testemunhos de pessoas que são ajudadas através desse e-book. Gostaria também de parabenizar, né, o material, o seu trabalho nesse e-book que eu tive o privilégio de conhecer. Não foi à toa que eu coloquei ele no meu canal, que às vezes eu divulgo, falo para uma pessoa ou outra, olha, para você que está iniciando, que a gente que participa de vários grupos aí, a gente vê as deficiências, vê as dificuldades das pessoas, as pessoas às vezes avulso, né, pedindo informações e nem sempre tem ajuda, então a gente está sempre falando. Se você quer de fato desenvolver a sua genealogia e não sabe por onde começar, não tem ideia, ninguém está te assessorando, vale a pena conhecer o material que ele citou agora. Não tem problema, se você ainda não viu, pode ficar tranquilo que eu vou deixar para vocês o link do material aí na descrição, que você pode estar conhecendo aí e estar aproveitando o conhecimento do Rani Macedo, que desenvolveu um material aí baseado na sua história, no seu trabalho e nos seus 16 anos de experiência dentro da genealogia. Então, pessoal, não deixe de conhecer esse material. Se você está com um problema ou outro, né? Se por acaso está travado na sua pesquisa, com certeza ali vai te dar um norte para você ter mais opções. Talvez pode ser que a gente não consiga ali dentro dali sanar uma dúvida ou outra, mas se você tem um monte de dúvida, com certeza ali dentro daquele material você vai sanar bastante as suas dúvidas, não é mesmo, Rani? Isso, exatamente. Uma coisa me marcou muito na faculdade, né? Eu tinha um professor que falava o seguinte: o historiador fala para os seus pares. Então, isso me marcou bastante, profundamente. Até hoje eu reflito muito sobre isso. E realmente é verdade, né? Eu vejo muitos colegas falando, né, para o público de uma maneira erudita, acadêmica, complicada, e muitas vezes as pessoas não entendem. E nesses livros eu tento ser o mais didático possível, o mais direto, o mais simples e objetivo possível, no trato das fontes, ao ensinar essas pessoas a mexerem nessas fontes. Porque eu trabalho com todo tipo de público, né? Desde as pessoas mais simples, que tiveram pouca instrução, até pessoas que têm doutorado, pessoas que têm um nível educacional muito alto. Então, eu tentei ser o mais objetivo possível, né? E esse é um dos principais fatores pelos quais as pessoas me agradecem, né? Como eu consegui desburocratizar certas fontes nessas obras, né? Então, esse é o meu objetivo, né? Tentar passar o meu conhecimento, a minha experiência em genealogia da maneira mais fácil, mais didática possível. Descomplicar a pesquisa, para que todos vocês possam ter acesso a armas extremamente eficientes para encontrar os seus ancestrais e montar sua árvore genealógica e também o seu processo de cidadania portuguesa. Não se preocupe, fique tranquilo. Esse material aí belíssimo que ele está falando, que a gente dispôs um tempo aqui no vídeo para falar, vai estar para vocês o link na descrição, basta que você clique no link, você já vai conhecer o material dele. Rani, uma coisa que a gente o tópico aqui, o nicho do nosso canal é falar sobre a genealogia sefardita, sobre o processo de nacionalidade portuguesa pela via sefardita. Com certeza você ia vir aqui no canal, eu não ia deixar passar isso aí em branco, com certeza a gente ia falar sobre isso também. Uma coisa é ser uma pergunta um pouco clichê, mas que eu pergunto para todo mundo que eu converso, e eu não deixaria de perguntar para você também, porque a gente quer saber pelo lado profissional também, a gente vê muito pelo lado amador, então a gente tem essa curiosidade de saber como as coisas são do lado profissional.
como você conheceu o decreto de lei dos sefarditas que beneficiam, né, os descendentes de judeus sefarditas a adquirir a nacionalidade portuguesa através dessa via? É interessante. Eu conheci há poucos anos atrás, eu acho que cerca de 2, 3 anos atrás, dois não, uns 3, um pouco mais de 3 anos atrás. Eu não lembro como, eu acho que alguém me enviou alguma mensagem, queria ter uma apresentação na OAB aqui de Natal sobre esse processo de cidadania portuguesa, né? Um escritório da advocacia iria fazer uma apresentação sobre esse processo de nacionalidade portuguesa. E eu sabia que precisava da genealogia, eu fui procurar saber um pouco antes sobre isso. Eu sabia que tinha genealogia no meio, então eu fiquei extremamente interessado em participar, né? Então, realmente, eu fui a esse evento, estava lotado lá, muita gente que gosta de genealogia, que se interessa por uma nacionalidade europeia, e foi aí que eu fiquei sabendo com mais detalhes de que se tratava esse processo. E aí eu fiquei um pouco, digamos assim, um pouco decepcionado, né? Porque eu procurei algumas pessoas para me explicarem mais, para me dar mais detalhes sobre isso, para saber se eu tinha realmente direito. E, digamos assim, eu não fui lá muito bem atendido, né? Não fui bem atendido. E isso me incentivou, me instigou mais a procurar saber, a pesquisar sobre esse processo de nacionalidade portuguesa. E quando eu fui ver como era esse processo, eu já vi que a minha árvore genealógica estava pronta. Eu já tinha um ancestral judeu sefardita na minha árvore genealógica, e que muitas, mas muitas pessoas aqui no Brasil também descendem desses judeus sefarditas, né, têm direito a essa cidadania portuguesa. Eu estimo que sejam milhões de pessoas, né, milhões. Eu já vi alguém falar em milhares, mas eu acho que são milhões, sim. Por quê? Primeiramente, são pessoas que viveram, em sua grande maioria, que foram perseguidas pela Inquisição, viveram no século XVI, nos anos 1500, 1400, final dos 1400 para 1500. Levando-se em consideração que as famílias antigamente tinham muitas crianças, né? Eram famílias muito grandes. Você imagina aí a quantidade de descendentes que essas pessoas deixaram. Se você pega aqui a minha região, Seridó, aqui no Rio Grande do Norte, Paraíba, praticamente todo mundo descende deles. É uma coisa impressionante. Eu nunca pego uma árvore genealógica, eu nunca peguei uma árvore genealógica aqui do Rio Grande do Norte, Paraíba, até hoje, para não encontrar um judeu sefardita na árvore. Então, por aí, imagina a quantidade de descendentes que também tem em outras partes do Brasil, né? Milhões de brasileiros descendem deles e não sabem, não têm noção dessa grande oportunidade que nós temos nas mãos hoje de sermos cidadãos portugueses, de sermos cidadãos da União Europeia. Esse grande presente, esse grande legado que os nossos ancestrais têm para nos dar. E o impacto disso na nossa vida e na vida da nossa família também. Costumo dizer sempre aqui no canal que quando eu fiquei sabendo sobre a lei, né, eu também não sabia nada de genealogia e comecei a pesquisar e buscar e descobri na minha árvore o meu, né, 12º avô, Sebastião de Freitas, que na época, por falta de informações, ou como você mencionou a inicial um pouco antes, que tinha pessoas também que sabia como funcionava, mas tinha muita gente que não gostava de divulgar, gente que não gostava de falar sobre, outros cobravam muito caro para falar, então foi o que eu também, a seu exemplo, botei a cara aí nos estudos e procurei informações e busquei, e ainda assim as pessoas falavam, o Sebastião de Freitas, ele não é, o Sebastião de Freitas não sei o quê, não tem prova. Mas quando eu lia, né, as provas, quando eu lia o material que eu tinha, eu falava, tá certo que eu sou um iniciante nisso, mas não é possível. Aqui tá claro que ele teve pelo menos uma chance, né? Muito mais do que outras pessoas. Às vezes eu via mais condições de um passado judaico no Sebastião de Freitas do que em outros que já estava aí certificado bastante, né? Falava, não é possível, aqui eu vejo mais um passado judaico do que aqui. E ainda assim a gente enfrentou bastante dificuldades, por isso as pessoas dizendo que não e que não. E eu fui para frente e consegui, de certa forma,
A gente mostrou que o Sebastião de Freitas teve um passado. Hoje eu consegui já a nacionalidade portuguesa por completo. Finalizei o meu processo em setembro do ano passado, recebi o meu registro em janeiro desse ano. Enfim, foi uma quebra de paradigmas. O Sebastião de Freitas hoje é um dos que, né, na questão de certificação, eu acompanho bastante, é dos que está mais certificados, que as pessoas mais aplicam por ele no momento. O meu Sebastião de Freitas, você, quando aplicou pelo seu processo na comunidade israelita de Lisboa, qual foi o cristão novo ou o judeu sefardita que você encontrou na sua árvore que você aplicou pelo processo? É bem interessante isso, né? O que corrobora com a minha tese de que milhões de brasileiros descendem deles é que eu sou um exemplo disso. Eu tenho na minha árvore genealógica cerca de 4 ou 5 judeus sefarditas, né? É uma coisa incrível. A Branca Dias, por exemplo, que está na minha árvore genealógica, puxa vida, a quantidade de pessoas que descendem dessa mulher é uma coisa extraordinária, entendeu? A quantidade de descendentes que ela deixou. Eu fiz o meu processo pelo Junca Montezinho, né? É um judeu espanhol que fugiu da perseguição da Inquisição da Espanha para Portugal. Até então, o rei de Portugal, Dom Manuel, era tolerante com os judeus, só que em 1492 ele resolveu seguir o exemplo do seu colega espanhol e também decretou que todos os judeus, todos os cidadãos portugueses deveriam ser cristãos. Então, Junca, com a sua mulher, a Missol, foi obrigado a se batizar, né? Foi batizado em 1497, juntamente com a sua família. Isso está muito bem documentado, muito bem registrado no Caderno de Cristãos Novos de Barcelos, que é um documento que consta esses batismos, né, que está lá na Torre do Tombo. E um dos descendentes do Junca, né, alguns anos depois, foi o Caetano Dantas Correia, que foi um dos primeiros colonizadores da minha região, da região Seridó, aqui no sul do Rio Grande do Norte. E deixou vasta descendência aqui. Então, nós descendemos dele, né, do Junca Montezinho. É uma história incrível, uma história da qual me orgulho muito, né? Eu louvo muito o exemplo dele, todas as perseguições que eles passaram, que eles sofreram. Né? Você tem ideia do que essas pessoas passaram, né? Não foi só fogueira, Inquisição, mas, por exemplo, houve um massacre de Lisboa, em 1506, onde mais de 4.000 judeus foram massacrados em Lisboa. Né? Então, é algo extraordinário, assim, pelo que eles passaram, foram grandes sofrimentos, grandes perseguições. Eu me orgulho muito de ser descendente dessas pessoas hoje em dia. Uma coisa interessante que eu vejo no caso do Jucá Montezinho e Missol, que eles são espanhóis, como você, né, citou a princípio. No início, quando a gente descobriu sobre a lei, até creio aí em 2018, início de 2019, as pessoas batiam no peito e diziam assim, não, porque judeus espanhóis não têm direito, a CIL não certifica. Tipo, as pessoas também criam muito achismo, né? Não tem aquela certeza, assim, vai dizendo, vai colocando coisas sem saber. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também encontrou muito achismo no início, até que você engrenou, até que você colocou na sua cabeça, não, eu vou seguir essa linha, porque essa linha é a correta, você deve ter passado por isso daí também. O que mais te atrapalhou no início, assim, nessas questões de achismo, quando você se deparava com uma situação, mesmo você sabendo que aquilo ali poderia dar certo, ainda assim, aqueles que se julgavam saber muito, ainda diziam, não, isso aí não é possível. Você teve algum contratempo nessa parte no início? Tive sim, até hoje ainda tenho. Né? Existem vários boatos aí nas redes sociais, pessoas falando muitas coisas sem entendimento de causa, né? Por exemplo, o judeu espanhol não consegue ser certificado em Portugal. Isso não necessariamente é verdade, porque o Junca era espanhol, mas ele passou pela perseguição do Estado português, né? Como muitos passaram, muitos judeus fugiram da Espanha para Portugal e lá foram perseguidos. Isso é uma das lendas que existem, né?
A questão da documentação, diziam, as pessoas até hoje ainda falam, né? São mais de 500 anos, é impossível achar os documentos. Gente, esses documentos antigos são muito mais fáceis de encontrar do que os documentos recentes. É uma coisa incrível, assim. A Torre do Tombo é fantástica, existem vários autores, várias obras que tratam desses judeus e eles servem como fonte também de pesquisa. Então, não se preocupe com fonte. Geralmente, esses judeus certificados pela comunidade israelita de Lisboa são muito bem documentados hoje. Então, essa questão de fontes eu não vejo como um grande empecilho, não. E a gente escuta aí, vê histórias nas redes sociais, né? Por exemplo, uma grande lenda que tem aí, as pessoas falam, eu tenho um sobrenome tal, que é o mesmo sobrenome do judeu, então eu sou descendente dele. Isso é extremamente comum, né? Sábado passado me perguntaram isso, mas nem sempre é verdade, né? Eu posso, por exemplo, o Junca, entre eu e ele são 15 gerações. Então, o Junca não transmitiu o sobrenome dele, Montezinho, para nenhum dos descendentes, filhos, netos, bisnetos, até onde se sabe, não. Então, não necessariamente, se eu tenho um sobrenome judeu, eu sou descendente dele. Eu posso ter um sobrenome completamente diferente, um sobrenome que nenhum dos judeus certificados tem, mas eu posso ser descendente de um deles, ou de dois, ou de vários deles. Isso é outra lenda que tem por aí na internet, né? Outro equívoco que as pessoas cometem, né? E outras coisas também que a gente lê, né? As pessoas, eu tenho medo de sofrer antissemitismo aí na Europa e tal, se eu for por essa via sefardita, mas isso aí também não existe, né? O mundo hoje tem muito preconceito ainda, né? Mas eu não vejo isso aí como empecilho para você sofrer nenhum tipo de preconceito na Europa e em nenhum lugar do mundo, muito pelo contrário. Pessoas me procuram também diariamente, você mencionou bem, eu sou Rodrigues, eu sou isso, eu sou Oliveira, eu sou Sardinha, eu sou não sei o quê. As pessoas veem aí essas listas na internet e acabam cometendo essas falhas, né? Então, as pessoas precisam entender. E a gente que está aí, digamos, na linha de frente, para a gente explicar para essas pessoas, olha, você não é porque você tem esse sobrenome que você vai chegar lá. As pessoas às vezes interpretam mal, toma a gente depois como hater, fica falando, né, criticando o nosso trabalho, mas como eu sempre falo, meu nome é Silva. Não, até hoje não se certificou nem um judeu, nem um cristão novo que tenha o sobrenome Silva. Porém, no meu caso, a cada 2, 3 gerações, no máximo, os sobrenomes iam mudando até que a gente chegou no Freitas lá, que deu Sebastião de Freitas, mas isso já lá no neto dele. Então, quer dizer, ele também, meu 12º avô, olha quantas gerações a gente andou para chegar naquele Freitas que, de certa forma, estava mencionado ali. Então, as pessoas interpretam da forma errada e acaba por uma ilusão. E, de certa forma, outras pessoas aproveitam, né, dessas pessoas desinformadas e acabam vendendo serviços pautados nesses nomes, pautado na falta de informação das pessoas e o que você vê todos os dias aí diariamente, fraudes, pessoas que perdeu dinheiro, pessoas que pagou R$ 500 de entrada e o cara sumiu e não deu uma resposta. Para essas pessoas que estão um pouco perdidas e vai contratar um profissional, você sendo profissional, qual é assim a dica que você dá para eles na hora de encontrar um profissional para estar desenvolvendo esse relatório, desenvolvendo essa árvore genealógica para que eles pleiteiem aí a nacionalidade portuguesa através da via sefardita? Anderson, eu até gravei um vídeo sobre isso bem recentemente, né? Tá lá no meu YouTube, Genealogia para Iniciantes, um dos últimos vídeos que eu gravei, né? Eu julgo um assunto extremamente interessante, porque assim como todas as profissões, há os bons e os maus profissionais, né? Há excelentes genealogistas, pessoas experientes demais em cidadania portuguesa, pessoas que já certificaram dezenas de clientes, mas também há os maus, há os picaretas, aquelas pessoas que pegam o dinheiro das pessoas, enrolam, somem, não dão mais, não dão mais notícias, né? Então, eu me preocupo com isso. As pessoas me pedem indicações de genealogistas, de bons genealogistas, praticamente todos os dias, e eu indico. Né? Eu não faço esse trabalho de pesquisa por falta de tempo, né? Não atuo profissionalmente nessa área,
mas eu conheço ótimos profissionais. Na verdade, eu tenho vários processos já aprovados na comunidade israelita de Lisboa, mas processos de familiares e amigos. Eu não atuo profissionalmente, mas eu indico vários amigos, alguns amigos que têm muita experiência, muita competência na cidadania portuguesa pela via sefardita. Amigos de todos os lugares do Brasil. Eu tenho contatos com genealogistas muito éticos, muito sérios, muito competentes de vários lugares do Brasil. Quem se interessar pode me procurar, eu posso bater um papo que eu encaminho vocês para essas pessoas, né? Eu vou deixar meu e-mail aqui, o genealogia para iniciantes pro@gmail.com, e manda um e-mail para mim que a gente bate um papo, eu vejo de qual região do Brasil você eu vejo como está a sua árvore genealógica hoje, eu posso indicar um profissional correto para te ajudar nisso. Mas, assim, é muito importante você ficar atento a alguns detalhes. Primeiro, contrate uma pessoa com referências, um profissional que tenha boas referências. Se possível, mais de uma boa referência, tá bom? Isso é muito importante. Segundo, ele tem que ter experiência, tem que ter trabalhos já certificados, também é muito importante. É normal, é natural que ele peça seu login e senha do Family Search, né? Você tem que ter alguma base, né? Você tem que ter pelo menos uma árvore genealógica, nem que seja pequena, montada, já no Family Search, ele vai te pedir login e senha, você pode passar para esse profissional, que é com base nessa árvore que ele vai pesquisar. Preços, né, com relação a preços, esses preços são muito variáveis, é um trabalho caro, você tem que ter noção que é um trabalho caro, por isso que eu ajudo e incentivo as pessoas através dos meus livros, do meu material, porque um trabalho desse geralmente não sai por menos de R$ 10.000, e eu vejo aí pessoas cobrando 20, 30, 40, já vi 49 mil, já tem até prints de conversa, o genealogista cobrando R$ 100.000. Então, há pessoas que pagam, né? Há pessoas que pagam. Então, é um trabalho caro. Por isso, eu encorajo você a fazer o trabalho sozinho. Mas, se você quiser fazer, você tem que ter esses cuidados. Conhecer bem um profissional, uma boa indicação. Login senha, você pode dar para ele. Adiantamento de valores é importante também. O profissional vai te cobrar adiantado uma porcentagem do valor. Isso é muito importante que você saiba. E eu acho justo isso, porque eu já vi acontecer aí o cara não cobrar e ter um trabalhão, perder tempo pesquisando e a pessoa desiste, ele fica de mãos abanando, então é normal que ele cobre aí de 10% até 50% do valor adiantado, tá bom? Outra coisa, pode demorar, esse trabalho, essa pesquisa geralmente demora, então você tem que ter muita paciência, ele vai ficar te passando informações, geralmente passam de 15 em 15 dias, uma vez por mês eles te passam um relatório de como está a pesquisa. E, por fim, o mais importante, você pode contratar um genealogista, pagar adiantado para ele, mas não é certeza absoluta de que ele vai encontrar um judeu sefardita na sua árvore genealógica. Pode ser que ele não encontre, tá bom? Você tem que estar preparado para isso. Mesmo se ele não encontrar, ao final da pesquisa, ele tem que te passar tudo que ele achou. Todos os nomes, documentos, até onde ele desenvolveu sua árvore genealógica, ele tem que te passar um relatório também. E é importante que, mesmo você contratando um profissional, você tente pesquisar, tente continuar pesquisando, tá bom? Tanto para ajudá-lo também, como para, se alguma coisa acontecer errado, ele não conseguir encontrar, ou não puder mais pesquisar, você tem uma base para continuar pesquisando. Então, essas são as orientações que eu tenho na hora de contratar um profissional. Eu vou fazer uma pergunta para você que você vai ter certeza que você vai achar interessante, mas eu quero ver o ponto de vista do profissional nessa questão. Tem muita gente que quebra a cabeça e vai fazendo as pesquisas por conta e num determinado tempo não consegue encontrar mais. E aos 45 minutos do segundo tempo, eles têm um estalo e vai procurar um genealogista. E depois acontece, se você não encontrou, você também não pode esperar, né, garantias de que o genealogista vai encontrar. E as pessoas, às vezes, acabam depois atribuindo ao genealogista um trabalho que você já fez, que ele, né, teoricamente pegou aos 45 do segundo tempo e não conseguiu desenvolver.
Nessa questão, nesse assunto, sei que é uma questão delicada, mas a questão de procurar um profissional, vocês já indicam, como profissionais, procurar ajuda profissional já no início ou não tem problema de procurar os genealogistas aí quando você não tem mais para onde ir mesmo? É uma pergunta extremamente interessante, né? A maioria das pessoas não tem paciência de aprender, né? E já começam no comecinho da pesquisa, já querendo um genealogista, já contratar um genealogista. Eu não recomendo que façam isso. Aconteceu até algo muito engraçado comigo, né? Uma menina chegou para mim uma vez, aí me pediu para indicar um genealogista. Aí eu falei para ela, tudo bem, eu te indico. Me diga de onde é a sua família e quais são os dados que você tem, até onde você chegou. E ela falou, olha, eu não sei de ninguém, eu não sei quem são meus pais, eu não sei quem são meus avós, eu só sei de mim. Eu achei super interessante, assim, eu fiquei pensando, caramba, você não precisa de um genealogista, você precisa de um detetive, certo? Mas eu tentei orientar que ela tinha que procurar alguma informação da família dela, saber alguma coisa, né? Então, gente, às vezes você começa a pesquisar e, vamos supor, a sua região está muito bem mapeada genealogicamente. Por exemplo, uma pessoa lá do Seridó, que é uma região muito documentada, muito mapeada genealogicamente. Se você começar a pesquisar um pouquinho, desenvolver a sua árvore genealógica um pouquinho, chegando lá até os seus bisavós, geralmente o Family Search vai te ajudar e vai te ligar ao judeu sefardita ou a vários judeus sefarditas. É por isso que eu insisto com as pessoas. Tentem começar sozinhas. Sigam passo a passo que eu falei para vocês aqui, conversem com os familiares, diversifiquem as fontes. Eu estou aqui para ajudá-los, eu estou aqui para conversar com vocês, eu estou aqui para orientá-los, analisar suas árvores genealógicas, enfim, contem comigo. Mas eu quero muito que vocês comecem a pesquisa, tentem fazer a pesquisa antes de contratar um genealogista, tá bom? Se por acaso você travar, você não tem tempo, não tem paciência, enfim, tudo bem, eu consigo te indicar um genealogista tranquilamente, um profissional de minha confiança, muito experiente e competente. Mas eu aconselho que você comece, que você tente fazer sozinho, porque eu te ajudo e principalmente o Family Search te ajuda muito nessa pesquisa. Falando em relatório que vai para a comunidade israelita de Lisboa, você poderia falar um pouco para a gente como funciona esse processo de fazer elaboração do relatório, a parte de genealogia, de estudo, como fazer essa elaboração para que o relatório esteja pronto para você enviar para a comunidade israelita de Lisboa? No processo de cidadania portuguesa, você vai ter que passar por duas etapas. A primeira etapa é a certificação da comunidade israelita de Lisboa ou do Porto. A grande maioria das pessoas, inclusive eu, costuma entrar pela de Lisboa, porque eu julgo menos burocrática, né, do que a do Porto, na minha opinião. Então, nessa primeira fase, que você tem que ser certificado, você tem que ser reconhecido como descendente de um judeu sefardita pela comunidade israelita de Lisboa, que nós chamamos de CIL, você vai precisar do seu passaporte vigente, da sua certidão de nascimento, de um comprovante de endereço, de um formulário que você vai preencher com seus dados lá no site da comunidade israelita de Lisboa, imprime, assina, da sua árvore genealógica, que é uma árvore muito simples de ser montada, né, que vai te ligar até o judeu sefardita, vai constar lá você, seus pais, seus avós, bisavós, até chegar ao judeu sefardita. E principalmente de um estudo genealógico. O que é o estudo genealógico? É uma espécie de monografia, de TCC. É um trabalho onde você vai apresentar as provas de que você descende daquele judeu sefardita. Quais são as provas? Você vai apresentar documentos que te liguem aos seus pais, documentos, ou um documento, pelo menos, que ligue seus pais aos seus avós aos bisavós, bisavós aos trisavós, e aí por diante, até chegar ao judeu sefardita. Então, você vai juntar esses documentos no estudo genealógico. O estudo genealógico tem uma particularidade super interessante, né? Algumas pessoas fazem estudos genealógicos aí enormes, de 130, 150 páginas. Eu acho isso um exagero, na minha opinião, né? São verdadeiras teses de doutorado para mostrar que descende do judeu sefardita.
O meu estudo genealógico, ele já foi aprovado dezenas e dezenas de vezes pela comunidade israelita de Lisboa, e ele tem apenas 23 páginas, só 23 páginas. É um estudo bem didático, bem objetivo, bem direto ao ponto, para que qualquer pessoa possa fazer, qualquer pessoa possa montar. Gente, isso conta pontos lá na CIL com o examinador. Se você chega lá para o examinador e apresenta um estudo genealógico de 150 páginas, você vai matar o examinador de tédio e de raiva. Então, o meu é bem simples, bem objetivo, bem inteligível. Como é que você tem acesso a esse estudo genealógico? Está no meu outro e-book, né? O e-book sobre a cidadania portuguesa, o Guia Prático de Cidadania Portuguesa pela Via Sefardita. Lá você vai ter acesso a esse estudo genealógico também, o meu estudo genealógico, a minha árvore genealógica, aprovados pela CIL, e todo o passo a passo para você montar o seu processo sozinho e economizar muito dinheiro com genealogistas. Como você teve a ideia de desenvolver esse material? Você via as pessoas com dúvidas, via que as pessoas não sabiam para onde ir, né? Em relação a esse material, se uma pessoa hoje que já tem a árvore genealógica, por exemplo, adquirir esse e-book, ele consegue ir tranquilamente dar entrada no processo na CIL, simplesmente seguindo as etapas que tem ali dentro desse e-book, o Guia Prático para a Nacionalidade Portuguesa pela Via Sefardita? Consegue sim, eu digo isso com certeza. O Guia Prático é um sucesso aí, muita gente adquirindo, muitas pessoas, eu recebo mensagens de várias pessoas me agradecendo, né, porque conseguiram fazer o processo sozinhas e já foram certificadas através das instruções do Guia Prático para a Cidadania Portuguesa. Um dos principais motivos pelos quais eu resolvi fazer esse livro foi para ajudar as pessoas, né, que é um processo que nem todo mundo tem familiaridade, muita gente se confunde. É um processo simples, mas que tem vários detalhes que você tem que ficar atento, detalhes sobre documentação, detalhes sobre procedimentos que você tem que fazer e, principalmente, não o preço cobrado hoje pelos genealogistas. Como eu falei anteriormente, é um processo caro se você contratar um genealogista, fica muito caro. Então, eu acredito piamente, eu acredito fortemente que qualquer pessoa pode fazer o processo sozinho, através do guia prático e com as minhas orientações. Eu acredito, e economizar muito dinheiro com isso. Então, acredite, você consegue fazer sozinho, montar sozinho o processo, tá bom? Dois detalhes importantes também, né, sobre o processo de nacionalidade, que eu esqueci de falar: quanto tempo dura, né? Na comunidade israelita de Lisboa, dura cerca de 6, 7 meses hoje, e o valor também, você tem que enviar 500 euros de donativo para a comunidade israelita de Lisboa. Então, o valor que você paga lá hoje é nessa primeira fase do processo de cidadania portuguesa. Já que você mencionou também essa questão de 500 euros, bastante pessoas que me procuram diariamente aí no meu canal dizem que não tem condições de pagar, que o problema está atrapalhando demais. Você acha, na sua visão profissional, se fosse um valor mais acessível, muito mais pessoas iam procurar além do que já está procurando, ou não? Isso daí é só uma questão assim de um ou outro mesmo que está tendo essa dificuldade com a questão do pagamento? Obviamente, 500 euros é um valor bem considerável para qualquer pessoa hoje no Brasil, né? A grande maioria, a imensa maioria do povo brasileiro, 500 euros é um valor exorbitante, né? Um valor alto. Mas você tem que ver o custo-benefício, né? Na minha opinião. Você está investindo, na verdade, numa cidadania europeia. E isso pode mudar completamente a sua vida e a vida dos seus filhos e a vida dos seus netos. Você já imaginou a sua vida na Europa, as oportunidades que você pode ter naquele país, a qualidade de vida que você pode ter e que você pode dar para a sua família? Já imaginou se um dia seus filhos ou seus netos precisarem dessa oportunidade na Europa? Estudar, trabalhar, morar na Europa? Viver lá legalmente faz toda a diferença.
você vai ter muitos descontos, por exemplo, em escolas e faculdades lá. Então, 500 euros eu vejo como um investimento. As pessoas adotam uma estratégia aí que eu julgo muito interessante. Alguns familiares se reúnem em algum grupo, né? Fazem o processo por um deles, um familiar se certifica pela Comunidade Israelita de Lisboa, e a partir daí, os demais familiares vão ter 50% de desconto na Comunidade Israelita de Lisboa. Ou seja, eles vão usar o processo desse familiar certificado. Ao invés de pagarem 500 euros, eles vão pagar apenas 250 euros. Quais são esses familiares? Eles têm que ter pelo menos o mesmo bisavô em comum. Ou seja, pode ser irmãos, tios, sobrinhos, pai, mãe, primos, primos dos seus pais, né? Então, essas pessoas podem usar o seu processo para se certificar também e pagar apenas a metade, né? No caso, 250 euros. Então, é isso, eu vejo como um investimento, um custo-benefício extraordinário que vai te dar essa oportunidade para você e para a sua família. Eu costumo sempre falar, eu acho que na vida a gente tem que contar com um plano B, né, com a segunda opção, uma rota de fuga, para caso alguma coisa não saia como planejado. E eu vejo essa cidadania portuguesa como uma baita de uma oportunidade que nós não podemos deixar passar. Nós temos que desenvolver e aproveitar porque é por tempo limitado. Ele desenvolveu um e-book também totalmente voltado para o desenvolvimento do processo para a nacionalidade portuguesa pela via sefardita. Comentou bastante, disse que é um e-book muito válido e de fato é, porque eu tive acesso ao material e posso afirmar que é também. Então, fiquem tranquilos que eu vou deixar para vocês o link na descrição. Se quiser conhecer também esse material, basta você ir na descrição aí, clicar no link, você já vai ter acesso aí a conhecer esse material que com certeza vai te ajudar muito. Ô, Rani, uma coisa que eu gostaria de saber, que eu pergunto para todo mundo, quanto tempo tramitou o seu processo lá na comunidade israelita de Lisboa? É uma história muito engraçada, sabe, Anderson? Porque eu tive um pouco de azar. Eu dei entrada no meu processo, e já haviam se passado 7 meses, eu já estava muito ansioso, né, em busca desse certificado. E certa vez eu mandei um e-mail para eles, para a comunidade israelita de Lisboa, e eles me falaram: olha, você já está certificado e o seu processo, o seu certificado já foi enviado para o seu e-mail há um mês. E eu fiquei estarrecido com aquilo, né? Eu disse: caramba, eu não recebi esse e-mail. Pelo amor de Deus, me mandem novamente esse e-mail com o certificado. E alguns dias depois eles enviaram, né, novamente o certificado, né, 8 meses depois de que eu dei a entrada. Geralmente o prazo é esse, é de 6 a 7 meses. Eu acabei de certificar um amigo agora, né, o processo dele foi um pouco mais rápido, durou 6 meses, praticamente 6 meses. E o prazo geralmente é esse, né? Eu recomendo que, se demorar mais, se estiver demorando um pouco, vocês entrem em contato por e-mail com a comunidade israelita de Lisboa. Geralmente tem um bom atendimento lá e isso ajuda também, né, no processo. Não que vá adiantar, mas pelo menos para você ter informações como eu tive. Qual é a fase que está o seu processo hoje, atualmente? O meu processo está na Conservatória de Registros Gerais em Lisboa. Essa é a segunda fase do processo de cidadania portuguesa. Como eu falei, são 2 fases: a certificação na comunidade israelita de Lisboa do Porto. A partir do momento que você tiver esse certificado, você vai dar entrada na Conservatória de Registros Gerais, que é um órgão do Ministério da Justiça português. Então, eu já enviei meu processo para lá há mais de um ano, né? Esse processo na conservatória é mais demorado, ele demora cerca de 2 anos, um pouco mais do que isso. E o meu processo lá já está há um ano, né? Eu estou lá na expectativa, mas, assim, consciente de que eu não posso ficar ansioso, né? Que eu não deixar rolar e tem tempo, eu não tenho nenhuma urgência para ser cidadão português por enquanto, não pretendo morar nem estudar lá agora. Então, é só aguardar mesmo. Você faz o acompanhamento pelas famosas bolinhas também ou não? Exatamente. A partir do momento que seus documentos chegam lá,
E aí é interessante falar que o processo na comunidade israelita de Lisboa, a primeira fase, é totalmente online. Já na segunda fase, você tem que enviar documentos físicos para a conservatória, não se preocupe, são documentos que todo mundo tem acesso. E ao chegar lá, eles te enviam um código de rastreamento, onde você vai acessar o site deles, da conservatória, e vai ficar acompanhando o desenvolvimento do seu processo, né, que são 7 etapas. Eu não sei as 7 de cabeça, mas eu sei que é a recepção dos documentos, a conferência, enfim, são 7 etapas até a final, que é a emissão do seu passaporte, do seu documento de cidadão português, do seu documento de identidade. Tudo isso que a gente conversou aqui, eu consigo ver que você vê a importância do passaporte português, consigo perceber isso nas suas palavras, mas você pode explicar para a gente um pouquinho assim de qual é a importância desse passaporte português na sua vida, ou no seu futuro, ou no futuro dos seus filhos? O que mais na sua vida você almeja a partir do momento que você adquirir passaporte português? A gente fala em termos, que o passaporte as pessoas confundem muito, é um documento só para viajar, né? O mais importante mesmo para que você se torne um cidadão português é a certidão de nascimento, que é o que a conservatória vai emitir daqui a um tempo para você, que é o que eu tenho também. Então as pessoas ficam um pouco em dúvida desse negócio do passaporte. Cadê o passaporte? Cadê o passaporte? Coisa que você só vai, né, utilizar para viajar. Então, as pessoas têm que entender que a importância maior é você adquirir o registro de cidadão português, o registro de nascimento. Mas, enfim, tirando disso, englobando tudo isso, qual é os benefícios e o que você espera e quais são os seus planos para o documento português? Pessoas hoje no Brasil, muita gente, né, fala, eu quero ser cidadão português, eu quero ser cidadão italiano, eu quero ser cidadão da União Europeia, mas eu acredito que muita gente não reflete sobre isso, sobre a importância disso e sobre a imensa oportunidade de vida que isso representa. Olha, nós estamos num mundo hoje maluco, né? Num mundo hoje onde tudo acontece muito rápido, né? Você viu aí essa pandemia que nós estamos sofrendo agora. Surgiu lá na China, em pouco tempo já estava tomando conta do mundo todo, né? E foi algo que nos pegou de surpresa. Então, a tecnologia hoje caminha muito rápido, as coisas mudam muito rapidamente no mundo. Isso gera, ao meu ver, uma certa insegurança. Você não pode se planejar muito, né? Você não pode ter muita segurança hoje em relação ao seu futuro. Então, nós estamos diante do cavalo selado, que passa uma vez na vida na nossa frente. É uma grande oportunidade, né? Você ter esse plano B, você ter essa carta na manga na sua vida. Se alguma coisa acontecer aqui no Brasil com você, com sua família, você tem esse plano B, você tem essa carta na manga de ir morar em outro lugar, né? Um lugar onde você vai ter muito mais oportunidades que aqui no Brasil. Você vai ser cidadão da União Europeia. Com a nacionalidade portuguesa, você pode viver, você pode estudar, trabalhar em qualquer um dos 27 países da União Europeia, com todas as vantagens que isso representa. A qualidade de vida que é morar na Europa, a segurança extraordinária. Portugal foi eleito recentemente um dos países mais seguros do mundo. Então, é outro mundo. É você poder atender o celular na rua, é você sacar dinheiro no caixa eletrônico na rua e sair tranquilamente, sem se preocupar com algum assalto à mão armada. É você entrar num restaurante, colocar sua bolsa em cima da mesa, sem se preocupar com assaltos. Então, é um mundo completamente diferente. A estrutura que esses países oferecem, a questão da saúde também, você vai ter acesso a uma saúde muito mais evoluída do que aqui no Brasil, infelizmente. Você vai ter opções de lazer incríveis, você pode pegar um avião e ir de Portugal, passar um final de semana em Paris, um final de semana na França ou na Inglaterra, pagando passagens muito mais baratas do que você paga aqui. Então, é uma qualidade de vida extraordinária. Eu estava vendo um canal aí de uma menina que mora em Portugal e ela mostrando o apartamento dela. Eu achei super interessante, né? Ela falava os preços que ela pagava por cada eletrodoméstico, por cada coisa lá. E eu percebi assim que o que ela comprava lá era mais ou menos um terço do que ela pagaria aqui no Brasil. Eu achei muito interessante isso.
Então, gente, cidadania portuguesa representa isso, é uma oportunidade de vida única, é um legado que você pode usufruir dele, né? Vai te dar, abrir um leque de possibilidades, por exemplo, até entrar nos Estados Unidos sem necessidade de visto, né? Isso é muito bacana. Muita gente tenta entrar nos Estados Unidos e não consegue o visto, né? Portugal possibilita isso. Mas é algo que você pode deixar também para os seus filhos e para os seus netos. Eu tenho um filho de 10 anos de idade e eu já preparo ele para essa vida europeia. Eu estimulo a criança a estudar o inglês, a conhecer sobre a Europa. Eu não sei se eu vou morar lá, eu quero morar lá um dia. Eu não sei se ele vai querer morar lá na Europa, mas se ele quiser, ele vai ter todo o suporte, vai ter toda a base para ser cidadão europeu e viver com muita tranquilidade lá. Não só ele, mas também os filhos dele, os meus netos. Por isso que eu julgo extremamente importante aproveitar essa oportunidade. Não deixe passar. É algo que pode mudar completamente a sua vida e a da sua família. Você tocou no assunto que eu gostaria de dizer também, pontuar sobre isso. Gostaria também de dar uma sugestão para quem aí vai... Se você inicia agora o seu processo, digamos que você acabou de dar entrada no processo na CIL, até você pegar o documento português e você for viajar, vão por aí uns 3 anos em média, né? O que está acontecendo hoje, né? O que está acontecendo na atualidade, pode ser que mais para frente demora mais, ou né, amanhã já passa a 4 anos, a 3 anos e meio, enfim, é um prazo assim, digamos, longo, que dá para você se programar para você fazer qualquer coisa com o documento na mão. Uma coisa que eu faço sugestão que as pessoas elas também se aprofundem, que estude o inglês, porque se você chegar na Europa com um documento europeu e com o inglês também que você consegue desenvolver ali, com certeza as oportunidades são maiores ainda. Anderson, Rani, mas eu vou para Portugal, não interessa. Se você falar inglês em Portugal também, você com certeza vai ter mais oportunidades ainda. Então, pegando o gancho do que o Rani falou, e na minha experiência também, que hoje moro no Japão, já morei na Inglaterra também, mesmo aqui no Japão, eu não consigo falar o japonês, né? Eu preciso me virar para algumas coisas no japonês. Na grande maioria das coisas, eu utilizo o inglês, ou seja, um país assim que a gente não dava nada, e se eu não tivesse um pequeno conhecimento de inglês, eu estava ferrado aqui, porque eu não falo nada de japonês. Então, você vai buscar isso daí, vai buscar a nacionalidade, se prepara também, né, durante esse prazo, durante esse tempo, se aprimora no inglês, faça um curso técnico também de alguma coisa, vê o país que você vai, veja a deficiência que tem lá. Por exemplo, aqui na minha cidade, no Japão, hoje a gente tem uma deficiência muito grande de cabeleireiro brasileiro. Então, se uma pessoa que está vindo do Brasil hoje fizer um simples curso de cortar cabelo, quando chegar aqui ela já vai se destacar, porque vai conseguir fazer uma coisa extra e tá na frente de outros brasileiros que estão aqui. Então, se você está buscando a nacionalidade portuguesa pela via sefardita ou por qualquer outra via, ou a italiana que seja, faça um esforcinho também e aprimore o seu inglês e com certeza você vai turbinar os seus conhecimentos e também vai melhorar sua qualidade de vida na Europa, isso eu te garanto. Rani, eu sei que você é um cara muito ocupado, né? A gente conversou bastante aqui, mas você mencionou comigo outro dia que você está desenvolvendo um curso também. Gostaria que você falasse para as pessoas que estão ouvindo a gente agora sobre esse curso, o que abrange esse curso, qual a intenção desse curso e quais são os objetivos, por que você criou esse curso? Mais uma vez, como eu falo que eu converso com as pessoas todos os dias, né? E eu sei as necessidades, eu sei as dificuldades que as pessoas têm. Então, com o intuito de ajudá-las e a difundir também a genealogia, para que muita gente comece a pesquisar, se anime a pesquisar, eu passei os últimos meses elaborando um curso de genealogia. Eu detectei essa carência hoje no Brasil. Não existe curso de genealogia aqui no Brasil. E se existem, acredito que sejam com aquela linguagem muito técnica, muito travada, muito cientificista, né, que os historiadores, os genealogistas geralmente falam. Então, eu preparei um curso, são 59 aulas,
Eu passei os últimos meses elaborando esse curso, dividido em 5 módulos. Há um módulo só sobre o Family Search, o primeiro módulo, né, com tudo que você precisa saber sobre o Family Search, com os segredos lá do Family Search que ninguém te fala em lugar nenhum. Você não vê as pessoas te revelarem. Inclusive, algumas pessoas não querem que vocês saibam. Mas está lá, com técnicas avançadas de pesquisa dentro do Family Search e algumas ferramentas dentro daquele site que vão facilitar muito a busca pelo seu ancestral, o encontro do seu ancestral, a montagem da sua árvore genealógica e do seu processo de cidadania portuguesa. No módulo 2, eu trato do MyHeritage, que é outra plataforma de genealogia incrível, como você utilizar, potencializar as ferramentas do MyHeritage para descobrir os seus ancestrais e quais as vantagens de você ter uma árvore genealógica nesse site. No terceiro módulo, é um módulo apenas sobre fontes, né, que eu dou aula sobre várias e várias fontes de pesquisa dentro da genealogia, inclusive fontes altamente eficazes e fontes inéditas que eu não falei no meu canal do YouTube, que as pessoas não falam sobre elas, mas eu dou todo o passo a passo de como você pesquisar dentro dessas fontes. O quarto módulo sobre técnicas de pesquisa, desde técnicas mais simples até técnicas muito mais avançadas de pesquisa, né, técnicas que vão potencializar e muito as chances de você encontrar os seus ancestrais e os documentos deles. E eu preparei um módulo especial, que é o quinto módulo, apenas sobre cidadania portuguesa pela via sefardita. Então, são várias aulas que eu mostro para vocês lá, todo o passo a passo, desde o básico, da montagem, do comecinho da montagem da sua árvore genealógica, até o seu passaporte, o seu cartão de identidade português na mão. Então, tudo que você precisa saber sobre a conservatória, sobre a CIL, a Comunidade Israelita de Lisboa, sobre a montagem do seu processo, tanto a árvore genealógica, detalhes da árvore genealógica, como o seu estudo genealógico, porque são 2 documentos cheios de detalhes, né, que a CIL quer, e muita gente não sabe desses detalhes, e se não souber desses detalhes, vai ter dificuldades, né, lá a CIL vai mandar voltar o processo para você fazer correções. Então, nesse módulo de cidadania portuguesa, eu me antecipo a esses problemas, porque eu sei como trabalhar com a CIL, eu sei o que eles querem exatamente da sua árvore, do seu estudo genealógico, do seu processo. Então, está tudo lá no curso, chamado Genealogia do Zero. Estou falando aqui em primeira mão para vocês, aqui o canal do Anderson é o primeiro canal que eu estou divulgando esse curso. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a encontrar os seus ancestrais e também, se quiserem, a fazer o seu processo de genealogia de cidadania portuguesa sozinho, economizando muito, mas muito dinheiro com genealogistas. E o principal, as pessoas que adquirirem esse curso vão ter a minha assessoria, vão ter a minha supervisão. Portanto, são vagas limitadas. Eu não posso abrir para muita gente, porque eu tenho que dar atenção para vocês, eu tenho que fazer um acompanhamento da pesquisa de vocês. Então, não vou poder atender muita gente. Então, sinto muito, mas vai ser algo um pouco limitado. Então, aproveitem a oportunidade, quem se interessar, eu garanto que vai valer muito a pena. Não se preocupem também, que eu também vou deixar para vocês o link do curso dele na descrição. Vou deixar todas as redes sociais, né, o e-mail, o contato dele na descrição desse vídeo. Com certeza você vai conseguir encontrar o Rani aí muito fácil. Ele também é muito ativo nas redes sociais, nos grupos de Facebook. Rani, gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui, como eu falei no início, né? Uma pessoa que tem mais alcance do que eu. Foi a primeira vez que eu consegui fazer uma entrevista, um vídeo com canais que alcançam mais pessoas do que o meu. Então, a gente fica muito feliz de você dispor do seu tempo, de vir aqui falar das suas intenções, do seu passado, de como você se tornou um genealogista, né, do seu estudo, dos seus projetos que você colocou aqui também, os seus livros, como você disse, em primeira mão, falar sobre o seu curso, isso me deixa muito feliz. A gente fica
assim, não tem nem palavras para agradecer esse tempo maravilhoso que a gente passou aqui. E mais uma vez, friso para as pessoas, não tem competição, não tem guerra, não tem ego. Eu, por exemplo, eu poderia falar assim, eu não vou deixar esse rapazinho aqui falar de coisa, engrandecer o trabalho dele aqui, eu vou ficar para trás. Não, eu quero mesmo que a gente fala sobre o assunto, que a gente consiga difundir, que a gente consiga crescer, aumentar mais, porque, por exemplo, tem pessoas que ainda hoje residem em Portugal e não sabem sobre isso, tem pessoas que têm condições, que é descendente, pessoas que falam comigo, a gente abre ali um ID, já vê que a pessoa tem a árvore genealógica completa no Family Search e não tem a mínima ideia. Então, o objetivo do meu canal, do Rani, é mostrar para as pessoas que se a gente conseguiu, todo mundo tem condições de conseguir, basta você focar. Se você não tem condições de fazer sozinho, contrate um genealogista. Antes de contratar um genealogista, você pode também conhecer aí o material dele, que vai estar disponível na descrição, há 21 fontes, que para você desbloquear sua genealogia, o guia prático de cidadania portuguesa pela via sefardita e o curso também, que, ao meu ver, pode te ajudar muito. Pessoas também se inovaram, começaram de novo na pandemia. Talvez você pegue um curso desse, é um conhecimento a mais, você consegue desenvolver a genealogia do seu amigo, do seu vizinho, e você vai pratificando. Futuramente você pode se apaixonar por isso, pode vir a ser também um genealogista, isso não impede. Então, basta que você busque o conhecimento, e o meu papel e o do Rani é isso, é tentar trazer facilidades para vocês. Parabéns por essa atitude, parabéns por todo esse material, muito obrigado por estar aqui com a gente agora. Até agora a gente falou bastante tempo aí. Gostaria que você deixasse um recado final aí para as pessoas, algum ponto que a gente esqueceu de falar ou que não mencionou. Tem muita coisa que a gente poderia falar e deixou, mas por conta do tempo, por conta do espaço, a gente passaria aqui a noite inteira falando, e isso atrapalha a sua vida e atrapalha a minha também. Então, deixa suas considerações finais. Mais uma vez, o público do canal Português Sefardita, a câmera e o microfone é todo seu nesse momento. Pode dar uma palavra para eles. Anderson, se você quiser ficar falando até o dia amanhecer aqui, eu fico, viu? Não tem problema não, que eu sou viciado nesse negócio. Mas, assim, brincadeiras à parte. Gente, acreditem, é possível fazer a sua genealogia. Sabe, hoje mesmo eu estava conversando há poucas horas atrás com uma menina que ela ligou para mim chorando, porque ela descobriu uma história super emocionante da bisavó dela, uma história que a família não sabia. E ela tomou essa bisavó aí, o exemplo de vida dela, como um exemplo para a vida dela, né? De perseverança, de resistência, de garra, de você correr atrás dos sonhos. E eu descobri histórias incríveis nos meus ancestrais, histórias apaixonantes. Na sua árvore genealógica você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar desde santos a assassinos, desde camponeses humildes até reis poderosos. Você vai encontrar figuras conhecidas, figuras famosas da história. Então é algo extraordinário. Esses ancestrais, eles têm lições, eles têm muitos exemplos de vida para nos passar. E você vai se apaixonar, você vai se encantar com os exemplos que eles têm, com as lições que eles têm para te passar. Eu reflito muito sobre isso. Todos os dias eu acordo e agradeço muito, mas muito a Deus por tudo que eu tenho hoje. Eu estou falando contigo agora com o meu ar-condicionado ligado. Eu estou falando contigo agora porque eu tenho um celular, porque eu tenho uma lâmpada que está me iluminando aqui. Eu tenho energia elétrica em casa. Eu tenho uma roupa para vestir, eu tenho mais de 2 pares de roupa. Então, eu sou extremamente grato a Deus por isso, pelas coisas mais simples da vida. Isso os meus ancestrais me ensinaram, porque eu sei as dificuldades que eles passaram, eu sei tudo que eles sofreram, todo o sacrifício que eles fizeram para que eu chegasse até aqui hoje. E você que está aí nos assistindo agora, você vai descobrir histórias incríveis, histórias fantásticas, lições de vida dessas pessoas, que essas pessoas têm para nos dar. Então, acredite, é possível, você consegue fazer sua genealogia, você consegue fazer o seu processo de cidadania portuguesa
e dá uma oportunidade de vida extraordinária para si mesmo e para a sua família. Eu e o Anderson estamos aqui para te ajudar, para te orientar no que nós pudermos, no que for possível. Acredite, você consegue. Então, genealogia é isso. Você vai mudar completamente a sua visão de si e a sua visão do mundo. Então, com as ferramentas certas, você vai conseguir desenvolver a sua árvore genealógica. E, por fim, eu quero agradecer imensamente, Anderson, a você. Foi uma experiência incrível falar para o seu canal. Eu acompanho o seu canal já há muito tempo. Eu vejo aí que você tem vídeos que são recordistas de visualizações na genealogia, né? Muitas visualizações mesmo, um canal muito bem construído. Nós falávamos um pouco antes de começar a gravação que você é muito caprichoso, você tem um bom áudio, você tem uma boa câmera, você tem uma ótima edição de vídeo. É um canal extremamente rico em informações. Recomendo demais que vocês sigam, que vocês se inscrevam o canal do Anderson. Vale muito a pena e eu tenho certeza que ele tem muita informação ainda, muito conteúdo de valor para a sua vida e para a vida da sua família, para te transmitir. Então, compartilhem os vídeos do Anderson com o máximo possível de pessoas, porque você não vai estar ajudando apenas ao Anderson, você vai estar ajudando os ancestrais a que essas histórias incríveis venham à tona e você vai estar ajudando principalmente a mudar a vida de muita gente que quer ter uma cidadania europeia e quer dar essa oportunidade de vida para a sua família. Você vai mudar a vida de muitas pessoas num simples gesto de compartilhar os vídeos do canal. Tá bom? Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui nos assistindo. Foi um prazer enorme. Um forte abraço e fiquem com Deus. Gostaria de agradecer ao Rani aí, essas palavras. A gente fica muito feliz de saber que as pessoas também acompanham a gente. E como ele disse, compartilhe esse vídeo. É a primeira vez que a gente está falando aqui hoje. Compartilhe esse vídeo, os vídeos que a gente posta, não por mim, mas por vocês, para que possa chegar em outras pessoas e consiga também. O nosso interesse aqui é que as pessoas consigam o que a gente já conseguiu, desenvolver a nossa genealogia, conseguir o nosso certificado, né? Ele está em fase do processo já lá na CIL, eu já consegui finalizar. Então, eu gostaria que vocês sentissem essas sensações que a gente sente e que milhares de pessoas estão sentindo. Isso depende de você, basta que você se inscreva no canal, clique, compartilhe, ajude a gente que, com certeza, quando você planta o bem para você vem também. Não se esqueça, como eu sempre digo aqui no canal, nós do canal Português Sefardita jamais vamos desistir de vocês até que vocês consigam a nacionalidade portuguesa através da via judaico-sefardita, assim como nós conseguimos. Até o próximo vídeo e até lá.